Organismos geneticamente modificados, OGMs, podem ser definidos como organismos nos quais o material genético, o DNA, foi alterado em uma maneira que não ocorreria naturalmente, para favorecer as características desejadas. Normalmente, essa tecnologia é denominada biotecnologia moderna, ou tecnologia genética, algumas vezes também pode ser denominada tecnologia de recombinação de DNA, ou ainda engenharia genética. Essa tecnologia permite que os genes individuais selecionados sejam transferidos de um organismo para o outro, inclusive entre espécies diferentes. Os alimentos GM são desenvolvidos e comercializados, porque há uma certa vantagem para o produtor ou para o consumidor deste alimento. Isso deve ser entendido como um produto com um preço reduzido, maior benefício em termos de durabilidade e valor nutritivo, ou ambos. Queridos alunos, na aula de hoje estudaremos os alimentos modificados geneticamente, que por sua vez têm a sigla GM. Iremos explorar o texto que pedi para vocês lerem. Desta forma, gostaria que a turma fosse bem participativa, podendo tirar todas as dúvidas com relação a esse tema. Tenho uma dúvida para começar a discussão. O que são organismos geneticamente modificados? É o termo utilizado para designar organismos que foram modificados em laboratório. Mas qual a diferença entre transgênico e transgênico? Transgênico quer dizer que o gene de um ser vivo foi introduzido em outro, através de técnicas da engenharia genética. E transgênico é o resultado, ou seja, o organismo que foi modificado. Professora, não entendi uma coisa. Então, todo organismo geneticamente modificado é um transgênico? Se não, qual a diferença então entre um organismo transgênico e um OGM? Não são exatamente a mesma coisa. Um organismo geneticamente modificado foi submetido a técnicas em laboratório, que de alguma forma modificaram seu genoma, enquanto um organismo transgênico foi submetido à técnica específica de inserção de um trecho de DNA, vindo de um organismo diferente, de espécie diferente. Ou seja, nem todo organismo modificado geneticamente é um transgênico, entendeu? Sim, professor, entendi. Outra dúvida, o termo transgênico é específico para plantas? Não. O termo pode ser utilizado para animais e micro-organismos que sofreram modificações dessa natureza. Para que servem os transgênicos? De modo grosseiro, os transgênicos são utilizados para investigação científica e comercialmente ou em processos industriais. Podem ajudar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A insulina foi o primeiro produto comercializado e ainda ajuda milhares de pessoas pelo mundo. Nos dias de hoje, os alimentos transgênicos são utilizados para consumo animal e consumo humano. Uma das promessas da biotecnologia é a produção de alimentos mais nutritivos, resistentes ao clima, de melhor qualidade. Muitas descobertas científicas foram realizadas com a ajuda indispensáveis de transgênicos. Eu ouvi dizer que os alimentos transgênicos fazem mal à saúde. É verdade? Até o momento, não existem estudos que comprovem que alimentos transgênicos causem mal à saúde. Alguns estudos preliminares sugerem que o consumo de transgênicos nos Estados Unidos pode ter aumentado o número de casos de alergia no país, mas essa hipótese não foi comprovada. Boa parte da polêmica que envolve os transgênicos se deve à falta de conhecimento da maioria da população. A grande questão em relação ao uso de transgênicos é que não se sabe ao certo quais as consequências a longo prazo para a saúde e para o meio ambiente. Nesse sentido, o governo deve regulamentar, autorizar e fiscalizar as ações relativas ao desenvolvimento, plantio, criação e comercialização de transgênicos. A população, de modo geral, tem direito e o dever de se informar e opinar sobre o uso dessa tecnologia. Como podemos reconhecer um organismo geneticamente modificado? Em geral, não é possível reconhecer visualmente um organismo transgênico. Na maioria dos casos, são necessárias análises laboratoriais para verificar. No Brasil, a indústria de alimentos é obrigada por lei a informar sobre a presença de mais de 1% de ingredientes transgênicos em qualquer tipo de produto para o consumo humano ou animal, através do rótulo. Modificações genéticas só ocorrem dentro de laboratório? Não,
mutações ou mudanças na sequência do DNA, na estrutura do DNA e, consequentemente, no genoma de um ser vivo, fazem parte do processo natural de evolução biológica. Qual é a área que trabalha com OGM e transgênicos? A engenharia genética é a ciência ou conjunto de técnicas que realizam o planejamento e execução dos projetos e manipulação genética. Já a biologia molecular é o estudo da vida em nível molecular, buscando entender e conhecer a estrutura e função do material genético e as interações bioquímicas celulares envolvidas na duplicação do material e na síntese proteica. Bom, pessoal, o nosso tempo acabou, mas para a próxima aula eu quero que tragam exemplos de alimentos modificados, como fotos, gravuras, vídeos ou rótulos de embalagens. Até a próxima aula!